Estamos voltando com mais um vídeo de relato dessa série de relatos bizarros de pessoas que já foram ou são viciadas em conteúdo adulto. O aviso que eu deixo a vocês aqui é: se vocês querem mandar para mim o relato bizarro da vida de vocês com respeito ao vício em conteúdo adulto, basta clicar nesse link que está na descrição do meu Telegram e mandar lá no meu direct a sua história. Pode ser que demore um pouco para eu contar ela aqui no canal, porque já tem algumas na fila, mas vá lá no Telegram, deixe a sua história que em algum momento aqui no canal ela será contada, tá bom? Se você gosta desse vídeo, deixe um like para ajudar a distribuir e para que eu possa fazer mais conteúdos desse tipo. Sem mais enrolação, vamos para a história. Dessa vez eu vou usar o nome fictício aqui de Júlio para se referir à pessoa que passou por isso, que é um seguidor aqui do canal. O Júlio começou com 12 anos de idade e ele começou procurando jogo na internet, mas acabou se deparando com um link de site de conteúdo adulto. E isso é realmente uma coisa muito comum, porque eu lembro quando eu tinha 13 anos que eu ficava tentando baixar jogos, esse tipo de coisa, e sempre caía em um site de conteúdo adulto, abria um pop-up, algo do tipo, e eu sempre caía em site de conteúdo adulto, e na época eu era um viciado, acabava recaindo. Então isso aqui trouxe o Júlio para o vício em conteúdo adulto, Então ele começou com fotos e depois escalou para vídeos casuais. Então ele pesquisava na internet, era o que interessava naquela época, fotos, só que com pouco tempo, questão de poucos meses, ele já estava vendo vídeos casuais. Logo depois, o vídeo casual deixou de satisfazer o Júlio. Isso é muito comum, a gente vê que as pessoas geralmente começam com vídeos entre relações comuns entre duas pessoas, mas aquilo deixa de entregar prazer e elas recorrem a coisas mais fortes. Não foi diferente com o Júlio, ele escalou para relações grupais. Esse é um dos gêneros mais comuns. É como se quase todos os relatos que eu recebo aqui no canal tivesse esse gênero em comum. As pessoas sempre escalam para relações grupais como um dos primeiros gêneros. Mas calma, isso não é nem o início, não é nem a ponta do iceberg. O Júlio foi muito mais fundo. O Júlio escalou para diversos gêneros e são extremamente bizarros. Ele via diariamente conteúdo de relação grupal. Nessa época, ele realmente entrou no vício. Ele não conseguia parar de assistir e assistia todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia. Só que não bastou os vídeos de relações grupais. Ele escalou mais uma vez. E dessa vez foi para zoofilia. Sim, relações com animais. Isso não é brincadeira. Ele assistia antes de dormir e também ao acordar, todos os dias. Fora as vezes que no meio do dia ele também realizava o ato. Então era 2 vezes no mínimo que ele assistia conteúdo adulto. E sim, ele escalou para a zoofilia, que é uma coisa totalmente absurda. Você está sentindo prazer com uma raça que nem é a humana. E ainda vem gente me dizer que conteúdo adulto não induz fetiches bizarros, que conteúdo adulto revela a sua natureza. Isso é mentira. Conteúdo adulto induz fetiches artificiais que não pertencem a você. Se você anda gostando de coisas bizarras, saiba que isso não é seu. Você nasceu e naturalmente gosta de uma relação com uma pessoa, apenas uma, e uma pessoa real. Readapte o seu sistema que você vai voltar a sentir muito prazer apenas assim. Ele disse o seguinte: antes de dormir, minha mãe desligava o Wi-Fi. E daí ele ligava apenas para baixar alguns vídeos. E logo após desligava o Wi-Fi para a mãe não ver. Então isso é comum,
Geralmente a pessoa, quando é criança ou adolescente, ela cria alguns artifícios para poder assistir conteúdo adulto sem que os familiares descubram. Nesse caso, ele ligava o Wi-Fi escondido, baixava vídeos e desligava para a mãe não perceber e ficava durante a madrugada, uma parte dela, assistindo. Chegava no outro dia, arrependido, ele excluía os vídeos, mas sempre voltava para o mesmo ciclo. Baixava vídeos, excluía. Baixava, excluía. Como se não bastasse essa escalada que ele deu para a zoofilia, que é algo totalmente antinatural, não para por aí. Não para por aí. Ele começou a ver vídeos de travestis. Isso mesmo. E não para por aí também. Ele vai chegar em uma categoria muito mais bizarra, que é inacreditável. Mas sim, acontece. E você que está me escutando pode estar passando por isso, pela categoria que ele chegou a assistir. Mas tem solução. Mas vamos lá, voltando. Ele entrou nessa categoria de travestis e ficou por 3 meses viciado nessa categoria, antes de escalar para uma muito pior que essa. Ele disse que tinha nojo, mas não conseguia parar de ver. Aí a gente já capta que é algo totalmente artificial, doentio, porque ele não gostava daquilo, ele não tinha interesse nenhum por aquilo, mas a compulsão do conteúdo adulto não deixava ele parar de assistir. Só em ver a thumb do vídeo ele já se sentia muito estimulado e não conseguia parar de abrir abas e mais abas de vídeos de travesti. Abre aspas. Isso não é brincadeira. Na minha opinião, o conteúdo adulto é a pior droga que existe. Toda pessoa que foi verdadeiramente viciada, afundada em conteúdo adulto, tende a acreditar sim nisso que ele falou, que não é necessariamente verdade, porque existem muitas drogas complicadas, mas o conteúdo adulto é muito, muito forte e pode devastar uma vida, como eu já vi diversas vidas sendo devastadas, mas também já vi diversas vidas sendo recuperadas com esses anos que eu tenho aqui incentivando e trabalhando em libertar pessoas do vício em conteúdo adulto. Mas vamos lá, ele escalou agora para o gênero, um dos mais bizarros, é até difícil de você conseguir entender como a pessoa sente desejo nisso, mas sim, ele escalou para isso, não é brincadeira. Isso aqui é um relato de um seguidor aqui do canal. Ele escalou para vídeos de irmã com irmão. E além disso, não para por aí. É muito pior. Além de irmã com irmão, ele escalou para mãe com filho. Mãe com filho. Existem essas categorias nesses sites bizarros e ele assistia isso daqui, mãe com filho. E o pior de tudo, ele passou 2 anos vendo vídeos de mães com filhos. Pense o nível de deturpação que a mente do Júlio não chegou. Isso é totalmente absurdo, antinatural, doentio. Mas ele não tinha controle. Ele não conseguia ter a liberdade, o controle do próprio corpo. Estava totalmente entregue a essa bizarrice. E após esses 2 anos, ele escalou novamente. Só que dessa vez não foi para algo pior do que isso aqui, porque ele chegou em um nível absurdo. Ele escalou para traição, que já é uma coisa ruim também, muito ruim. Mas isso é para você ver que não existe uma regularidade no conteúdo adulto. As pessoas, elas escalam e se interessam por conteúdos diferentes. Tem pessoas, e pode ser seu caso, que escalou para conteúdo de relações grupais e só ficou assistindo isso. Tem gente que escala para zoofilia, tem gente que tem confusão de sexualidade, tem gente que fica assistindo traição. Nesse caso dele, ele acabou se adaptando a relações de mãe com filhos e escalou para traição, porque é algo novo, é diferente, é novidade. E isso desperta dopamina. Então ele, nesse ponto, depois de anos de vício, depois de ter escalado para relações de mãe com filho, depois de ter escalado para traição, ele começou a assistir em qualquer lugar.
Claro que isso foi gradativamente, mas ele estava extremamente viciado, assistindo 3 vezes por dia ou até mais. Ele chegou a assistir conteúdo adulto na igreja, meus irmãos. Sim, na igreja ele realizou o ato. Vocês têm ideia do quanto é bizarro isso e quanto é destrutivo para uma pessoa que crê em Deus, que é o caso dele, como ele mesmo me relatou, fazer isso dentro de uma igreja. Meu Deus, é muito absurdo. Mas o bom é que ele teve resultado depois. Vocês vão ver. Pediu perdão e se reconciliou, né? E começou a trilhar a vida dele. Então, ele com certeza conseguiu se redimir disso daqui. Conseguiu levar a vida dele de volta aos trilhos e largar essa bizarrice, começar a viver realmente, né? Mas nessa época ele estava com foco péssimo, a autoestima destruída lá embaixo, era tímido, retraído, não conseguia se comunicar muito bem com as pessoas e, além disso, sentia muita insônia. Cada pessoa responde de uma forma, né? Tem pessoas que têm disfunções, tem pessoas que ficam com o foco todo detonado, tem pessoas que ficam tímidas, tem pessoas que ficam os três juntos, tem pessoas que ficam ansiosas e depressivas, e ele teve até insônia, ele não conseguia dormir devido ao vício. Então é realmente algo absurdo. Você que está me escutando, meu irmão, se você está um pouco perdido sobre como se libertar de uma vez por todas desse vício, eu recomendo muito que você conheça a estratégia das camadas de blindagem, que é um método que ataca o problema diretamente na raiz. Assista ao vídeo completo, que foi feito através de anos de experiência aqui no YouTube, e se encontra no comentário fixado aí abaixo ou na descrição do vídeo. Eu só recomendo que você veja o vídeo inteiro, tá bom? Mas vamos lá de volta ao relato. Depois de escalar para a traição, ele voltou a assistir conteúdo entre dois homens, né? Voltou não, porque na verdade ele assistia conteúdo entre travês e depois mudou para conteúdo entre dois homens. Devido à quantidade de coisas que ele já tinha assistido, isso aqui não foi nada. Isso aqui já era totalmente normal. Ele sabia que ele não gostava, ele se sentia mal depois do ato, mas mesmo assim ele assistia esse tipo de conteúdo. E devido a problemas pessoais que ele foi tendo, ele foi se afundando cada vez mais. Então é aquilo, é gatilho emocional, né? Ele sofria com algo na vida dele e tentava curar com o conteúdo adulto e só se afundava cada vez mais. Mas agora chega na parte boa, e é a parte que pode acontecer com todo mundo. Que aconteceu comigo, que aconteceu com o Júlio e pode acontecer com você. Assim como o Júlio, eu me deparei com vídeos na internet também, esse foi meu start, né, com conteúdos na internet, e consegui me livrar. E não foi diferente com o Júlio. Ele conheceu o canal aqui, conheceu o programa para vencer o vício, ele começou a assistir mais vídeos, consumir mais o conteúdo e, segundo ele, o que funcionou para ele, o que mais deu resultado foi ocupar a mente com coisas novas, novos aprendizados, novos hobbies, novos projetos. Ele começou a malhar também e começou a focar em Deus. Então aqui chega a parte que eu falei anteriormente. Ele pediu perdão, ele começou a se reconciliar com Deus novamente e alinhou a vida dele. Então hoje ele vive algo muito melhor. Ele não sente essa culpa, esse desgosto que sentimos quando assistimos conteúdo adulto. A vida dele agora está indo para frente. E é isso. É ter muita fé, ter muita força e batalhar. Porque tem gente que demora muito tempo para conseguir, mas consegue. E se você está na batalha, você já está colhendo benefícios. Não é porque você não está 100 dias sem assistir conteúdo adulto que você tá muito mal. Não, só é você estar na batalha e ficar dias sem assistir, você já tá colhendo resultados. Você já tá consumindo muito menos. Isso é muito bom. Então permaneça firme, lute,
Adquira conhecimento, aplique, que você vai ter resultado. Tá bom? O vídeo foi esse, meus irmãos. Se vocês gostaram, eu peço que deixem um like e comentem aqui o relato de vocês. Coloquem no campo dos comentários para que haja uma interação. Tá bom? O vídeo foi esse. Valeu e um grande abraço.